Fala pessoal, beleza? Nessa aula eu vou mostrar para vocês como que o Flutter funciona usando apenas orientação a objetos e o princípio da composição. Eu vou mostrar para vocês isso diretamente na linguagem Dart. Vamos para a aula então. Então aqui no nosso código, pessoal, nós temos aqui a classe pessoa, que nós fizemos no nosso último exemplo. E agora o que a gente vai fazer? Vai simular aqui um sisteminha de cartão de crédito, tá? com fatura e um cliente. Então, para isso, nós vamos utilizar mais um conceito da orientação a objetos, que é uma classe abstrata. Uma classe abstrata, pessoal, ela não pode ser instanciada, então a gente vai usar essa classe pessoa como um modelo, e esse vai ser um modelo para a nossa classe cliente. Então, a gente vai criar agora uma segunda classe aqui, que vai ser a cliente.dart. Então, a nossa classe cliente, ela vai estender, então, extends pessoa, e aqui dentro nós vamos ter que fazer algumas outras propriedades. Então, nós precisamos de um ID para esse cliente, um identificador, e nós também precisamos aqui do CPF. Tranquilo? Então, agora a gente vai fazer o nosso construtor. Esse construtor ele vai ter os parâmetros nomeados, né, todos com required. Então, this.id, required, this.cpf. Nós vamos fazer aqui uma string nome e uma string sobrenome. Beleza? E esses também vão ser required e required. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui dois pontos e vai chamar o método construtor, né, dessa classe pessoa. Então, a gente vai fazer aqui o super e aqui a gente vai passar o nome, que a gente passou por parâmetro, e o sobrenome também com sobrenome para a gente poder instanciar esse objeto. Beleza? E aí vejam que ele já até formatou o código aqui para nós. Beleza? Então essa seria a nossa classe cliente. Veja que nós já estamos usando também outros princípios, como uma classe abstrata e a extensão. E aí, como a gente precisa passar o nome e o sobrenome para o modelo pessoa, então a gente usa dois pontos, super, e passa aqui os parâmetros que a classe pessoa ela precisa. Nesse caso, o nome e o sobrenome. Então agora a gente vai criar o quê? Uma classe para o cartão. Então, cartão.dart. Então, class cartão. E o que essa classe ela vai ter? Bom, ela vai ter um double limite, né, que é o quanto o cartão pode ter. Ele vai ter um número, então string número. Ele vai ter aqui uma data, né, um mês de vencimento e um ano de vencimento. Também eu tenho aquele código verificador. Lembrando que eu também preciso agora do construtor, então vamos criar o construtor para essa classe. Então, no construtor, nós também vamos fazer aqui os parâmetros nomeados. Então, required this ponto. Vou colocar o número primeiro, né? Então, número, required this ponto limite, required this ponto mês, o required this ponto ano, e por último, required this ponto código. Veja, pessoal, que todas essas propriedades elas são obrigatórias para o cartão. Então, como eu falei para vocês, se vocês querem ter uma variável nula, aí vocês têm que explicitar isso para o Dart. Tranquilo? Bom, e agora o que a gente vai fazer? Nós vamos criar uma nova classe que vai ser a nossa classe de compra.dart. Então, class compra. O que vai ter uma compra? Tá? Então, o compra, pessoal, ele vai ter um valor, né, o valor que aquela compra vai ter, pode chamar de string, tá, para fazer a descrição desta compra, que é bem importante também, e uma outra string para data. Tá? Poderia ser até um outro formato aqui, mas a gente vai utilizar a string. Então, esta compra, ela também vai ter os parâmetros nomeados. Então, required this.valor, required this.descrição e required
this.data. Tranquilo? Então, mais uma classe que a gente criou. Agora a gente já vai começar a fazer relacionamentos aqui dentro da nossa estrutura. Então, eu vou criar agora uma outra classe que vai ser a classe de fatura.start. Então, class fatura. E aí vejam, pessoal, que a fatura agora ela vai ter uma lista de várias compras, certo? Então, eu vou ter um list de qual que é o tipo de dado dessa lista. Vai ser um list de compra, tá? E aqui nós vamos chamar de compras. Nós também vamos ter um int mês, para saber se essa fatura é de qual mês, e também do ano, tá? De ano. Vamos fazer o construtor também, para que nós possamos inicializar estas propriedades. Então, required this.compras, required this.mês e required this.ano. Tranquilo? Bom, pessoal, então esse aqui já é o primeiro relacionamento. Veja que uma fatura ela vai ter uma lista de compras. E nós também agora vamos criar uma conta. Eu vou criar uma nova classe chamada conta.dart. Então, class conta. E o que vai, quais as propriedades que conta vai ter? Então, primeiro, ele vai ter um cliente. Eu posso chamar de cliente. Ele vai ter um cartão. Nós também vamos ter aqui uma lista, né, um list do tipo fatura. Então, veja, uma conta ela pode ter várias faturas diferentes. E aqui nós podemos chamar de faturas. Preciso importar, então basta usar o auto import e veja que ele já importou aqui para nós, tá? Então, para fazer o import dentro do Dart, basta eu usar o import e aqui passar o caminho e o nome do arquivo em Dart que eu quero importar. Nesse caso, como está tudo no mesmo diretório, vejam que ele só importa o nome do arquivo. Beleza? E aqui agora nós precisamos fazer então o nosso construtor conta com os parâmetros nomeados. Required this.create, required this.cartão e por último o required this.faturas. Tranquilo? Bom, pessoal, e agora, né, depois de ter todas essas classes funcionando, vocês vão entender como que funciona a orientação a objetos dentro do Flutter e como que o Flutter ele utiliza da ideia de composição e dessa programação mais descritiva. Então imagine que todas essas classes que a gente fez até agora, a classe pessoa, a classe cliente, a cartão, compra e fatura, imagine que elas fossem as widgets ou os componentes que o Flutter oferece para nós. Então agora no main a gente vai criar então o nosso aplicativo de conta usando a mesma estrutura que o Flutter utiliza. Então veja, eu vou criar aqui uma var conta, uma variável dinâmica, que vai receber aqui uma nova conta. E aí veja, pessoal, que interessante, que ele já vai trazer para a gente completar. Então, vocês vão me perguntar, né, como que funciona isso dentro do Flutter? Então veja, eu estou criando um objeto conta e dentro dele eu vou especificar 3 outras widgets, né, 3 outras classes, a cliente, o cartão e faturas. Então veja, aqui eu vou criar um novo cliente e ele já vai importar para mim também. Tá? Então vamos colocar vírgula aqui no final e vamos salvar. Então veja, eu posso ter aqui um ID, 1, 2, 3, 4, 5, é uma string, né? Então 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter um CPF, né? Então aqui dá para a gente fazer aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, traço 9, 0. Eu vou ter um nome, né? Então aqui a gente pode colocar aqui José e o sobrenome Silva. Agora vejam que, inclusive, ele já até auto-comentou para a gente. Olha, ele está colocando que aqui fechou o cliente. Então, veja que isso é exatamente como o Flutter trabalha. Como que eu vou fazer o cartão? Então, vou criar uma nova instância do cartão. Veja que, novamente, a ideia ela já vai complementar todo esse código para nós. Então, aqui eu vou ter o número do cartão. Então, o número do cartão é 1, 2, 3, 4, 5, 6, um número aleatório. Eu vou ter um limite, pode ser aqui 12.500.
Eu vou ter o mês, né, de validade desse cartão, vamos dizer que pode ser 6 de 2025, e o código de autorização 23. Então vejam que é uma composição. Então eu estou criando a classe conta, dentro da classe conta eu tenho a classe cliente, dentro da classe conta eu também tenho um cartão, e agora eu vou ter uma lista aqui de faturas. Tá? Então veja, eu vou criar aqui uma nova fatura, a gente pode colocar vírgula, sempre colocar vírgula no final, pessoal, porque daí ele já vai complementar para a gente. Tá? Então veja, agora eu vou ter aqui uma lista de compras dentro da minha fatura. Essa fatura ela vai ser para um mês, então vamos chamar aqui de mês 6 do ano 2021. E aqui eu vou ter uma lista de compras, ou seja, várias compras que eu vou fazer, tá, dentro dessa fatura do mês 6. Então aqui eu vou ter uma compra. Então, veja que tudo ele vai complementando para nós. Tá? Então aqui eu vou ter uma compra, por exemplo, de 12,50 café, e aqui eu posso passar uma data, né? Por exemplo, 12/6. Tá? Aí veja, eu posso ter uma outra compra. Veja que a ID ela completa tudo para a gente. Olha. Aqui eu posso ter aqui uma compra de R$100. A descrição aqui pode ser mercado e a data 14/6. E aqui vejam que eu tenho a minha lista de compras. Então, se vocês olharem, pessoal, reparem que é exatamente dessa forma que o Flutter trabalha. É com essa ideia de composição. Então, nós temos a classe conta. Dentro da classe conta eu tenho um cliente, eu tenho um cartão, eu tenho uma lista de faturas, né, faturas de vários meses, para uma fatura específica aqui do mês 6, né, do ano de 2021, eu vou ter várias compras. Vou ter uma compra aqui no valor de 12 e a outra compra no valor 100. Beleza? Então, pessoal, no fundo, o que o Flutter é? Ele vai ser um conjunto de classes e você vai utilizando essas classes por meio da composição. O que seria um exemplo? Imagine que para você fazer um botão, dentro desse botão ele vai usar uma classe texto para fazer a label do botão, uma classe ícone para colocar um ícone no botão e assim por diante, certo? Então é desta forma que o Flutter funciona e nós vamos ver uma introdução ao Flutter já na próxima aula. Então, pessoal, na próxima aula nós vamos ver agora uma introdução ao Flutter, criando um projeto e vamos explorar como que é a estrutura de pastas, como que a gente vai criar o nosso primeiro projeto em Flutter. Beleza? Fica comigo e vamos ver essa próxima aula juntos.